Existe uma frase que persegue Gohan há décadas. Ele tinha tudo para ser o maior guerreiro de Dragon Ball, mas desperdiçou o próprio potencial. E essa talvez seja a crítica mais comum que os fãs fazem ao personagem. Mas o interessante é que muita gente entende errado essa reclamação. A maioria dos fãs não odeia o fato do Gohan ter virado estudioso. A insatisfação geral não surge porque ele preferiu uma vida pacífica, constituiu uma família, virou pesquisador, passou a usar óculos e priorizou os livros em vez da pancadaria. O problema central é outro. A crítica real reside no fato de que Gohan sabia que tinha um poder absurdo. Ele tinha total consciência de que era um dos seres mais fortes da Terra. Tinha plena noção de que quando as coisas saíam do controle, ele podia ser literalmente a última barreira entre a humanidade e o fim do mundo. E mesmo assim, ele relaxou. Esse é o ponto que irrita tanta gente. Gohan não sofre julgamentos por desejar a paz. Ele recebe cobranças porque vive em um universo onde a harmonia depende, muitas vezes, de alguém forte o suficiente para defendê-la. E ele era esse alguém. Desde pequeno, Dragon Ball deixou claro que Gohan não era um garoto comum. Quando Raditz aparece na Terra, vemos uma criança assustada, chorando dentro da nave, sem entender direito o que estava acontecendo. Mas no momento em que nota Goku em perigo, algo explode dentro dele. Por alguns segundos, aquele menino indefeso libera uma energia absurda, grande o suficiente para ferir Raditz, um inimigo que até então parecia completamente acima de Goku e Piccolo. Ali já nascia a promessa do personagem. Gohan não era só filho do Goku. Ele funcionava como uma bomba emocional. Um garoto gentil, que não gostava de combates, mas que carregava dentro de si um poder monstruoso, despertado quando alguém que ele amava corria perigo de vida. Essa ideia vai crescendo durante a saga dos Saiyajins e a saga de Namekusei. Gohan enfrenta medo, dor, perda, pressão e inimigos muito mais fortes do que ele. Ele não queria estar ali. Ele ficava bem longe do perfil de Goku, que sentia empolgação diante de uma boa luta. Gohan lutava porque precisava, porque não tinha escolha. E isso fazia ele ser diferente. Enquanto Goku buscava a superação pela paixão do combate, Gohan agia movido por responsabilidade, trauma e amor. Por isso a saga Cell funciona tão bem. Ela representa, em muitos aspectos, o grande pagamento de tudo que Dragon Ball vinha construindo com Gohan desde a infância. Goku percebe antes de quase todo mundo que Gohan tem um potencial gigantesco. Ele aposta no filho contra Cell não por irresponsabilidade sem motivo, mas porque entende que existe algo ali que ninguém mais consegue alcançar. Durante o treinamento na Sala do Tempo, Goku testemunha o poder oculto de Gohan. Ele sabe que, se aquele poder despertar de verdade, Cell não terá chance alguma. E quando Gohan finalmente se transforma em Super Saiyajin 2, a promessa se cumpre. A cena é uma das mais icônicas de toda a franquia. A morte do Android 16, a raiva silenciosa, os raios em volta do corpo, o olhar mudando, Cell percebendo que criou o próprio pesadelo. Naquele momento, Gohan não parecia apenas mais forte que Cell. Ele parecia o próprio futuro de Dragon Ball. Era como se a obra estivesse dizendo: Goku foi o herói até aqui, mas agora o mundo tem um novo protetor. Só que aí vem o problema. Depois de atingir esse auge, Gohan não mantém esse caminho. E é aqui que nasce a frustração dos fãs. Porque não estamos falando de um personagem que nunca teve talento. Não estamos apontando para alguém que tentou e não conseguiu. Estamos falando de alguém que já provou ser capaz de ultrapassar todos os limites. Gohan foi mais forte que Goku. Foi mais forte que Vegeta. Foi mais forte que Cell. Ainda criança, ele carregou o destino da Terra nas costas e venceu. Então, quando ele cresce e simplesmente abandona quase completamente o treinamento, muita gente sente que existe algo errado. Essa rejeição não ocorre porque ele escolheu estudar. Isso é importante repetir. Gohan querer ser acadêmico nunca foi o foco da reclamação. Na verdade, essa é uma das características mais bonitas do personagem. Ele nunca quis viver para guerrear. Desde o começo, Gohan queria estudar, queria agradar a mãe, queria ter uma vida normal, queria paz. Diferente de Goku e Vegeta, ele não mede o próprio valor pela força física. Ele não precisa ser o número 1, ele não busca rivais para se testar. Ele não acorda pensando em ficar mais poderoso, e isso torna Gohan humano. A grande questão é que Dragon Ball não acontece em um mundo normal. Esse é um universo onde alienígenas genocidas aparecem do espaço. Androides podem destruir cidades inteiras. Magins conseguem exterminar planetas. Deuses da destruição existem. Impérios galácticos retornam. Ameaças universais surgem de tempos em tempos. E Gohan sabe disso. Ele viveu isso na pele. Ele viu Piccolo morrer por ele. Viu Namekusei quase ser destruída. Viu Freeza massacrar pessoas inocentes. Viu Cell ameaçar o planeta inteiro. Viu Goku morrer. Viu que quando os guerreiros falham, quem paga o preço são pessoas comuns. Então a pergunta que muitos fãs fazem é: Gohan tinha o direito de parar completamente? Essa pergunta é o centro da crítica. Porque ninguém está dizendo que ele precisava virar outro Goku. Gohan não precisava treinar 24 horas por dia.
não precisava abandonar a família, não precisava se tornar um obcecado por combate como Vegeta e Goku, nem procurar inimigos fortes só para testar os próprios limites. Mas ele poderia manter um mínimo de preparo, de disciplina, de responsabilidade com o poder que ele tem. Afinal, se você é uma das últimas defesas da Terra, parar totalmente de treinar deixa de ser só uma escolha pessoal e pode se tornar um risco coletivo. E é isso que torna a crítica tão forte. Gohan tem direito à paz, mas a Terra também tem direito a alguém preparado. Dragon Ball vive explorando essa contradição, mesmo quando não parece perceber a profundidade dela. Na saga Buu, por exemplo, vemos as consequências de Gohan ter relaxado. Ele ainda é forte, claro, mas não está no mesmo nível de antes. Vegeta percebe isso. Goku também. O próprio Gohan admite que ficou enferrujado. E isso é nítido porque a ameaça não espera ele estar pronto. Quando Babidi e Dabura aparecem, o mundo não quer saber se Gohan teve provas, aulas ou responsabilidades civis. O perigo chega e ele precisa lutar com o que tem. Essa é uma ideia muito boa. Mostra que paz sem preparo pode virar vulnerabilidade. O contratempo é que para muitos fãs, Dragon Ball repete esse ciclo vezes demais. Gohan para de treinar, uma ameaça aparece, ele percebe que precisa voltar, promete se dedicar e depois relaxa outra vez. Por isso, a crítica do potencial desperdiçado não é só sobre força. É sobre repetição. É sobre a sensação de que Gohan nunca encontra equilíbrio entre a vida que ele quer e a responsabilidade que ele carrega. E talvez esse equilíbrio fosse a melhor solução para o personagem. Gohan não precisava ser protagonista da franquia inteira, nem roubar o lugar de Goku, e nem viver como guerreiro em tempo integral. Mas poderia ser tratado como alguém que amadureceu depois de tudo que viveu. Imagine um Gohan adulto que continua sendo estudioso, marido e pai, mas que treina algumas vezes por semana com Piccolo. Não por prazer em lutar, mas por consciência. Um Gohan que entende: eu não quero violência, mas se ela vier até minha família, eu preciso estar pronto. Isso não destruiria o personagem. Pelo contrário, fortaleceria. Porque ser responsável não significa abandonar seus sonhos. Significa entender o peso das suas escolhas. E talvez seja exatamente isso que os fãs esperavam dele. Não um Gohan igual ao Goku, mas um Gohan que aprendesse com a própria história. Afinal, ele sabe melhor do que ninguém o que acontece quando ninguém está preparado. Ele sabe o preço da arrogância e o peso da perda. Sabe como é estar diante de um inimigo que pode matar todos que você ama. Então, quando ele deixa o treinamento de lado, a sensação, para parte do público, ultrapassa o mero conformismo com uma mudança de rumo. A sensação real é: Gohan, você já deveria saber. E é por isso que essa crítica pega tanto. Porque Gohan não é um personagem qualquer. Ele foi construído como uma promessa. A promessa de que a nova geração poderia superar a antiga, de que o filho do maior herói da Terra poderia proteger o mundo de um jeito diferente. Não por amor à luta, mas por amor às pessoas. Pai e minha mãe têm medo de você. Ah, cala sua boca e deixe de dizer bobagem. Vai dormir.